pissed off because she got you to admit something you didn't want to admit to. Okay, fine, but that doesn't make it any less bizarre. What's bizarre? I mean, we're all pretty bizarre. Some of us are just better at hiding it, that's all. É evidente como o jovem exerce um papel de submisso na sociedade contemporânea. Há uma carência em parecer ser algo, uma necessidade de estar se afirmando para os outros e, por muitas vezes, é apenas num sentido aparente. Ainda há uma certa ideia infundada em que celebra a juventude como um período de rebeldia, independência, amor à liberdade, mas você realmente quer ser algo ou apenas quer que as pessoas pensem que você quer ser? Uma conduta dessa geração é o conformismo coletivo, o medo da solidão, a submissão às opiniões dominantes, a urgência em ser visto como igual e aceito pela maioria cínica e autoritária, a disposição para sacrificar tudo, prostituir princípios em busca de uma mera inclusão em um determinado círculo. O jovem rebela-se muitas vezes contra os pais, mas isso só porque no fundo sabe que estão do seu lado e não revidarão suas agressões com força total. Essa luta contra os pais é uma encenação, um jogo de aparências no qual um dos participantes luta para vencer e o outro para ajudá-lo a vencer. Muito diferente é a situação do jovem diante da sua geração, que não tem com ele a mesma afeição da sua família. Longe de protegê-lo, essa massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade, indicando imediatamente a necessidade de obedecer para não sucumbir. É dos companheiros de geração que ele obtém a primeira experiência de um confronto com o poder, mas dessa vem sem aquela diferença de idade, que geralmente dá um direito a descontos e atenuações. É o reino dos mais fortes, dos mais descarados, que se afirmam com toda crueldade sobre a vulnerabilidade do novato, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro daquela horda. A quantos ritos, a quantos protocolos, a quantas humilhações não se submete o novato para escapar à perspectiva aterrorizante da rejeição, do isolamento, para não ser devolvido, impotente e humilhado aos braços da mãe. Ele tem de ser aprovado no exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, uma habilidade em se adaptar-se aos caprichos da maioria. Em resumo, uma supressão da própria personalidade. Então, simplificando, o jovem, ele buscando essa integração social, ele quer essa aceitação, ele quer ser visto como igual, porém esse grupo ele impõe certas exigências para ele antes de aceitá-lo e se submete a várias humilhações, e que esse jovem se frustra e acaba por culpar aqueles verdadeiros amigos e a sua família que estão realmente do seu lado. E a conclusão é que, partindo de uma aparente carência de integração social, o jovem acaba por suprimir a sua própria personalidade. É verdade que ele se submete a isso com prazer, movido por uma paixão intensa, disposto a fazer qualquer coisa em troca de um olhar condescendente. A massa de companheiros de geração representa, afinal, um mundo grande no qual o adolescente, saindo do ambiente doméstico restrito, pede acesso. E o acesso custa caro. O candidato deve, desde logo, aprender todo um vocabulário de palavras, de gestos, de olhares, todo um código de senhas e símbolos. A menor falha o expõe ao ridículo. Enquanto as regras do jogo geralmente são implícitas, requerendo adivinhação antes mesmo de serem compreendidas e imitações antes de serem adivinhadas. O modo de aprendizado é sempre a imitação, literal e sem questionamentos. O acesso no mundo juvenil aciona rapidamente o motor de todas as extravagâncias humanas, o desejo mimético. Os seres humanos têm uma tendência natural para imitar os desejos uns dos outros. Em vez de desenvolvermos desejos de forma independente, o objeto ele acaba não atraindo por suas qualidades intrínsecas, mas sim por ser simultaneamente desejado por um outro, ou seja, um mediador. Não é surpreendente que o processo de admissão em um grupo, envolvendo um investimento psicológico tão significativo,
termine por levar o jovem à completa exasperação. Isso o impede, ao mesmo tempo, de desejar seu ressentimento de volta sobre o grupo mesmo, objeto de amor que se sonega e por isso tem o dom de transfigurar cada impulso de rancor em um novo investimento amoroso. Em busca de uma saída menos perigosa para o ressentimento, ele direciona a culpa para a família, que se torna um bode expiatório conveniente para todos os fracassos durante seu rito de passagem. Se ele não consegue ser aceito no grupo, a última ideia que lhe ocorre é atribuir a culpa do capricho e cinismo daqueles que o rejeitam. Numa cruel inversão, a responsabilidade por suas humilhações não recai sobre aqueles que se recusam a aceitá-lo como homem, mas a aqueles que o aceitam como criança. A família e os verdadeiros amigos, tudo que lhe deu, pagará pelas maldades da coletividade que tudo lhe exige. Eis e aqui se resume a famosa rebeldia do adolescente. Amor ao mais forte que o despreza, e desprezo pelos mais fracos que o amam. If it wasn't, people would live with their parents forever. Yeah, I understand, but